O programa Coisas de Mulher veio para dar a direção certa. Seja no ambiente familiar, no trabalho, no relacionamento, mas principalmente no seu interior. O foco do Coisas de Mulher é dar resposta à sua aflição, dando a direção certa para você e lhe mostrando a visão desde o alto. Está no ar o programa Coisas de Mulher. Não tem como viver neste mundo sem ter que se relacionar com alguém. É no ambiente familiar, escolar, laboral e até mesmo na igreja. Como é que você se vê diante desses ambientes? Quais são as suas reações diante dos conflitos internos? O que normalmente lhe frustra quando está ao lado das pessoas mais queridas ou das que trabalham com você? Será que você sabe responder essa pergunta? O programa de hoje vai abordar um tema do nosso cotidiano: conflitos nos relacionamentos, seja com uma pessoa próxima ou distante. O Coisas de Mulher vai entrar no seu interior para trazer para fora aquilo que vem acontecendo com você há anos. Em outras palavras, estaremos tratando da solução do seu conflito interno. Todos nós temos uma história, seja ela boa ou má. Ela começa logo quando nascemos e vai tomando proporções maiores ao longo da nossa vida. Seja de amor ou solidão, lágrimas ou conquistas, oportunidades ou escassez, saúde ou doença, fé ou dúvida. Existiu um homem chamado Jacó, que desde o ventre da sua mãe iniciou sua história de conflitos. Foi criado num lar disfuncional, preterido pelo seu pai, à sombra do irmão e inseguro de si mesmo. Os conflitos internos fizeram com que ele, na primeira oportunidade, enganasse seu irmão. Aproveitou-se da fragilidade de Esaú para tirar vantagem, revelando o lado negro do seu caráter enganador. Tentou fugir de si mesmo, indo para outra terra, e lá prosperou. Tempo, dinheiro, mudança, casamento, tudo aparentemente dava certo, mas o seu conflito interno continuava lá, intacto e inabalável. Alguns versículos bíblicos evidenciam a história de vida de Jacó. Jacó engana seu irmão pela primogenitura. Rebeca ludibria seu marido para que Jacó seja abençoado. Esaú fica com ódio do irmão. Jacó é enganado pelo seu tio Labão. Lia era desprezada. Raquel teve ciúmes de sua irmã. O que este homem fez para mudar a sua identidade, a sua história? Como vimos na matéria, Jacó, desde a sua infância, teve uma história de muitos conflitos. Mas antes de falar de conflitos nos relacionamentos, nós temos que entender as bases que são fundamentais no decorrer da nossa vida. Viviane, e a primeira é a referência familiar. A referência familiar vem porque você olha o seu pai e sua mãe como a pessoa, você julga o pai e a mãe como o homem e a mulher, todos os homens e mulheres da vida, da terra,
sejam como eles, né? Sim. Que você julga sim. Então tem a referência boa, referência familiar, como também tem a má referência. Às vezes o pai é a má, ou às vezes ambos são bons, depende de cada família, né? E que também vai entrar a educação que os pais dão, no caso, para os filhos, né? Os valores morais, os princípios, ensinar aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então, isso vai influenciar nos próximos relacionamentos. É fundamental essa parte. E a outra parte é a infância. Por que a infância é importante? Porque a convivência familiar, tanto em casa como na sociedade, vai ditar os próximos relacionamentos. Se existem problemas vividos ao longo da vida, no início, na infância, dentro de casa, certamente vai ditar problemas no futuro, né? É o meu caso, por exemplo. Na minha infância, eu tive problemas não dentro de casa, eu tive problemas fora. E eu vinha trazer esse problema para dentro do meu lar. Tem também, nós todos temos personalidade, né? Nós temos uma personalidade e o nosso caráter também. Então, muitos pensam que o caráter da criança, ele é formado na puberdade. Então, tem muitos pais que dizem, eu tenho que formar o caráter do meu filho nessa idade. E a gente se engana, porque a gente sabe que o caráter da pessoa é formado já no ventre da mãe. Né? Você sabe que é até engraçado, né? Que eu me lembro que quando eu estava eu não me lembro disso, mas me falaram, a minha mãe me fala que eu sempre chutava a barriga dela. E por acaso eu sou uma pessoa meio assim agitada. Não agitada de ser uma pessoa rebelde ou tem que sair bagunceira, mas agitada do meu caráter. Quer dizer, eu tenho uma personalidade forte. Eu quando quero uma coisa, eu quero. Como, por exemplo, eu acredito que eu estava querendo sair da barriga dela, não estava aguentando mais aquela bola, estar aqui naquela bola, né? Exatamente, e hoje reflete no dia a dia, né? Sim. E diante das situações, dos conflitos que ela viver, o caráter dela vai se manifestar, né? Através das reações. A maneira como ela vai reagir seja para o bem ou para o mal, Isso. né? De alguma forma vai se manifestar. É o humor dela, é os hábitos dela, né? É a vontade, a firmeza de vontade dela. Isso é o que mais caracteriza o caráter, né? É o que vem mesmo, a sua firmeza. Por exemplo, essa firmeza minha mostra a lá minha no personalidade ventre da mãe. Já. Né? A minha irmã mais calma e eu mais agitada. Quer dizer, quando eu quero uma coisa, tem que ser naquele momento. Era assim, muitas das vezes era assim. Vivi, o seu caso era conflitos fora do seu ambiente familiar, não é? Existem casos em que os conflitos são dentro de casa e se refletem fora do ambiente familiar, não é? Aquelas, pronto, na infância, pode-se dizer. Por exemplo, a violência doméstica, né? Por exemplo, o abuso, né? Sim, físico ou verbal também, que começa dentro de casa, leva com que aquela criança ou aquele jovem, ou o adulto mesmo, venha a ter consequências no seu futuro externas, não dentro do seu ambiente familiar, mas fora, não é? Agora eu gostaria de saber com você, Cristina, os comentários dos nossos internautas. Então, Vivi, temos alguns comentários aqui. Olá, amigos internautas. Temos vários comentários e é interessante que a maioria deles fala sobre... Vamos ver. O Vítor Rodrigues, temos uma opinião masculina, diz que em qualquer área sempre resolve com diálogo, pois acredito que o diálogo é a base da estabilidade de uma sociedade. A Liliana também diz que sim, que é através do diálogo que ela consegue resolver os conflitos, seja com o marido, seja com os filhos, seja com os colegas de trabalho. Então, eles ambos têm a mesma opinião, dizendo que o diálogo é a base para se chegar a um acordo. Realmente o diálogo é muito importante, mas não é apenas por aí, não, que está a solução dos conflitos internos. É muito mais profundo do que possamos imaginar, pois são inúmeros os problemas que acarretam conflitos. Por exemplo, na atitude do indivíduo que está ligado diretamente com você. Esse indivíduo, que é uma pessoa que você depende, por exemplo, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu chefe, ou uma pessoa que está acima de você, quem você admira.
certamente você busca essa aprovação em todos os âmbitos. E acontece que aí entra o conflito, porque às vezes não acontece como ela espera, que às vezes não tem os elogios. A aceitação que ela gostaria que tivesse, as preferências, por exemplo, dentro de casa. É normal, às vezes, o pai, ele ama todos, a mãe também, mas há um filho que ela se identifica mais, porque às vezes no comportamento é um comportamento melhor, né? A criança ali, o jovem, é mais atencioso com os pais, então há ali uma preferência. Então, quando ela não se vê aceita, ela não se sente aceita, então ali há um conflito, porque ela espera ser aceita, Na verdade, ela não espera que seja ela a dar o primeiro passo de ir lá e ter esse tal diálogo. Ela está sempre à espera que alguém faça essa parte para ela, né? Por isso que vem o conflito aí. É. E a gente sabe que, principalmente as meninas, né, as mulheres, nós gostamos de atenção. E quando essa atenção ela não vem por parte da pessoa em que a gente espera, muitas das vezes causam esses conflitos dentro da pessoa. Porque tem pessoas que acham que para ter a atenção da gente, a gente tem que parar tudo e olhar para ela e ouvir ela atentamente. Então isso é muito peculiar de mulheres. Assim, não? Sim, as mulheres, o que mais a gente quer é a atenção. Especialmente em grupos, né? Quando a gente está conversando entre mulheres, então a gente se identifica muito por causa disso, porque uma dá atenção para a outra. Então, quando ela se vê em um ambiente que ela não tem essa atenção desejada... Ou como ela se sente sozinha num grupo, entra o conflito. Ou então também, às vezes, ela acha que está sendo discriminada, que ninguém dá crédito para o que ela fala, que não tem valor as palavras dela. Aí começam a surgir esses conflitos dentro da pessoa. E às vezes depende também do ambiente, né, Nete? Porque o ambiente, às vezes, que não está ligado diretamente com ela, mas, por exemplo, nesse ambiente você não se enquadra, não se encaixa. Você é uma pessoa que, de repente, não teve os estudos que outros tiveram, um nível social diferente. Então, esse ambiente faz com que você se sinta até inferior, insegura, né? Não é? E, às vezes, nesses ambientes também acontece que, às vezes, tem discussões, como o caso na família, né, Cristina? Sim, discussões entre pais e filhos e depois chegam até às agressões verbais e físicas. E o que acontece? Nessa situação, o que acontece? Você vivenciando essas coisas lá de fora, que não está ligado diretamente com você, você acaba sentindo uma pessoa insegura, porque dentro do seu lar você não encontra esse apoio, então basicamente você leva dentro de você essa insegurança, se torna uma pessoa muito insegura. E quando ela se depara com uma situação dessa em que ela viveu lá atrás, ela reage exatamente como ela viu o exemplo. Não é? Dentro de casa, nas atitudes. E às vezes o exemplo de dentro de casa é o quê? Uma imposição, né? Às vezes o pai, a mãe quer impor a sua vontade. Através daquela autoridade que ela tem, ela faz uso da autoridade para impor a vontade. Isso também na empresa, né, Vivi? O chefe... Mas isso é tão difícil, porque o que acontece? Às vezes o pai ou a mãe não tem... credibilidade para impor aquilo, porque o pai e a mãe, eles têm que impor realmente regras, mas a imposição diante daquilo que você pesa muito. Então, se ele não é um bom exemplo, ou se ela não é um bom exemplo, então naturalmente vai ter esse conflito, vai ter rebelião aí, você não vai aceitar, você Por mais que vai ter ela as suas cobre defesas. dos filhos. Os filhos não veem, é o famoso ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Como é que pode? Que referência é de pai e mãe, né? Agora, o que será que as pessoas nas ruas de Lisboa falaram relativamente a este assunto muito importante? Na sua opinião, qual a origem dos conflitos no relacionamento? Eu penso que, primeiramente, tudo começa no interior da pessoa. Se a pessoa não estiver bem e as coisas que estão ao seu redor não estiverem bem também, isso vai influenciar com que o relacionamento delas não venha a correr da forma como gostariam. Acho que é mesmo a falta de diálogo e às vezes a falta de compreensão entre os casais, porque
pronto, não sei. Há aí qualquer coisa que não há muita comunicação e acho que hoje em dia é preciso falar bastante e abertamente sobre, se calhar, os sentimentos e o que é que cada pessoa quer para a sua vida, para talvez conseguirem construir um futuro mais sólido. Eu acho que os conflitos no relacionamento vêm da falta de confiança e de, não confiar na pessoa que a gente gosta. É a pior coisa que pode haver, causa muito conflito. À minha idade, vejo que hoje não há nem amor, nem amizade, nem compreensão entre uns e outros. E aqui há muitos anos até havia, principalmente o respeito, que era muito grande. A origem para mim dos conflitos é quando uma pessoa não sabe respeitar a outra. A falta de confiança, porque quando não existe confiança entre as pessoas, normalmente tem tendência a arranjar-se confusão, discussões, brigas. As pessoas desconfiam uma da outra e quando não têm a certeza daquilo que querem. Você é uma pessoa difícil de se relacionar? Não. 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 E você já viveu algum conflito interno em que se refletiu nos seus relacionamentos? Sim, eu tinha muita falta de confiança dentro de mim, não confiava muito nas coisas que eu fazia. Então isso refletia-se, porquê? Daí vinham os ciúmes, vinha o facto de olhar para outras raparigas da minha idade e ver que elas talvez tinham coisas melhores que eu. Então isso influenciava porque não confiava em mim mesma. E isso trazia para os relacionamentos uma certa frustração por parte da outra pessoa por ver que eu mesma não me valorizava. Pela minha experiência, não. Não confiava em mim mesma, eu me achava inferior às outras pessoas. Sempre que passava uma menina, eu ficava imaginando como eu podia ser se eu fosse como ela, isso tudo. E às vezes interferia bastante no relacionamento. Traumas, quando era criança, que isso trouxe-me para a minha vida sentimental. Já passei por um conflito muito grande de mágoa por causa do meu pai, que ele acabou por trair a minha mãe e durante algum tempo eu nem sequer o podia ver à minha frente, porque eu lembrava sempre de tudo aquilo que ele fez. E então eu fui crescendo com essa ideia de que todos os homens eram iguais. Sim, acho que todos já tivemos. Acha que a bagagem que carregamos desde a infância pode interferir nos relacionamentos? Bastante. Porquê? Porque desde a infância nós temos um percurso de vida. E quando nós vamos juntar-nos com outra pessoa, teve um percurso de vida totalmente diferente, hábitos, manias, educação, isso vem-se refletir no dia-a-dia. Sim, sem dúvida que sim, conta muito. Acho que isso é determinante para a personalidade depois no futuro. Depende como foi a educação que lhe deram desde que nasceu, ao longo da vida. Se for uma pessoa que nunca teve pais, nunca teve alguém que olhasse pela pessoa e a pessoa então torna-se assim. Pode. Às vezes a gente traz da nossa infância hábitos que se calhar a nossa cara metade não tem e isso pode prejudicar bastante o nosso relacionamento. Como acabamos de ver, a opinião das pessoas confirma o que falamos até aqui. Aproveitamos agora para fazer um pequeno intervalo, mas não saia daí. A vida é o culminar de tudo o que sofremos, superamos e objetivamos. As experiências que vivemos e partilhamos com quem nos rodeia. Neste blog pode encontrar isso e muito mais. Mensagens, comportamento, família, pessoal, relacionamento. Dicas, conselhos úteis de saúde, moda, espiritualidade e muito mais. Godlywood, tudo o que acontece está aqui. Coisas de mulher, acompanhe os temas em debate. vivifreitas.me, o seu oásis virtual. Na cozinha, os temperos fazem toda a diferença. Manjericão, orégano, alecrim, mas as especiarias não servem somente para dar sabor aos alimentos. Eles ainda fazem muito bem à nossa saúde. Veja a matéria. Na cozinha, alguns temperos não podem faltar. Gosto de orégano, manjericão, alecrim. As ervas aromáticas realçam o sabor de vários pratos. Melhor é orégano mesmo. Eu gosto mais do manjericão. É um tempero diferente, dá um gosto diferente, especial na comida, né? O grande benefício de consumir essas ervas nas refeições todos os dias é que elas possuem uma grande quantidade de nutrientes e baixíssimas calorias.
Manjericão, orégano, alecrim são também muito bons para a saúde. O alecrim eu tomo chá de vez em quando, que é muito bom para o coração e também é calmante. Ele refresca o sangue, refresca o corpo, ele é muito gostoso. Dizem que é bom para pressão alta. As 3 ervas têm propriedades bem parecidas. Em todas estão presentes os chamados antioxidantes. Contém alguns antioxidantes importantes que ajudam a prevenir o envelhecimento da pele e do organismo e ajuda a prevenir o câncer de todos os tipos. Ele também é rico em cálcio, que ajuda na formação dos nossos ossos e também funciona como fungicida, combate os fungos. Para quem quer se livrar das dores, o alecrim também possui diversas propriedades medicinais, uma delas é analgésico. Ele ajuda a combater uma dor de cabeça, dores leves, uma cólica, sempre consumidos na forma de chá. Já o manjericão previne os gases e também é muito utilizado em grandes quantidades para prevenir a depressão, prevenir e tratar a depressão e o estresse. O orégano é um dos campeões de benefício à saúde. Uma pesquisa da Universidade de Franca, no interior de São Paulo, revela que um ácido extraído do orégano ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, uma alternativa eficaz no tratamento da diabetes. Uma dica importante para quem tem pressão alta. As ervas podem ser utilizadas também por pessoas que têm pressão alta, hipertensão, substituindo o sal nas preparações. Como elas conferem sabor aos alimentos, acaba não necessitando de uma quantidade muito excessiva de sal, a quantidade diminui. Para as mulheres grávidas, um alerta. O alecrim não deve ser consumido em excesso por mulheres grávidas. Em excesso, ele se torna abortivo. Na hora de consumir, é melhor usar ervas frescas ou secas? Compra ele seco. Eu gosto mais do fresco. Tanto o fresco como o tradicional, que você pode usar, ele já devidamente desidratado, ele tem o mesmo sabor, ele não perde o seu teor de qualidade. Bom, a diferença entre uma erva seca e uma erva fresca é que a erva fresca não passou por nenhum processo de manipulação, não passou não foi cortada e nem triturada. E uma informação surpreendente. Na verdade, as ervas secas, como elas ficam mais concentradas, ela tem uma quantidade maior de nutrientes do que a erva fresca. Alguns cuidados são importantes para conservar as ervas secas. O aroma fica preservado na erva seca por volta de 6 meses, se ele for bem acondicionado, se ele estiver fechado, a embalagem fechada. Já as frescas, se for para conservar, armazena numa embalagem fechada na geladeira. Também por poucos dias, 2 dias no máximo. O chefe de cozinha Nicolau Rosa não dispensa as ervas na preparação dos pratos. O manjericão, por exemplo, tem vários tipos. Tipos mais utilizados de manjericão. Manjericão anão, a gente tem o verde e a gente tem o roxo, né? O púrpura, né? O púrpura é um pouquinho mais apimentado, mas em matéria de aroma e de sabor eles são muito parecidos. A gente tem o manjericão alfavaca, que é bastante conhecido aqui, bastante difundido, que é esse que tem florzinha, ele tem uma florzinha, né? E a folha é um pouquinho penugenta, né? E a gente encontra também, está começando a encontrar bastante aqui, o manjericão gigante, que é o manjericão italiano, o basílico, né? Um segredo do chefe. Tanto o orégano como o manjericão, o alecrim, a gente pode utilizar para aromatizar os óleos, tá? E vinagres, fica muito legal. Particularmente o alecrim combina maravilhosamente bem com o azeite e o orégano, muito legal, fica muito legal com vinagre. E é super simples, é só a gente colocar um ramo generoso de alecrim dentro do azeite, deixa lá por 1 semana, você vai ter um azeite aromatizado com alecrim e a gente faz a mesma coisa no vinagre. Muitas receitas combinam perfeitamente com o sabor e o aroma dessas ervas. Orégano em tudo que vai tomate, eu adoro. Massa, né? Geralmente com manjericão, que dá um sabor bem gostoso assim no final. Molho branco, molho vermelho, ou na pizza também. O alecrim fica bom na carne de porco. Ele fica gostoso também na carne de frango. Tira aquele aroma, né? E fica muito saboroso. O alecrim é uma erva muito versátil. Ela vai
combinar com bastante coisas. Porém, ela é muito forte, muito marcante. Então a gente tem que usar com moderação, né? Não pode carregar demais. Manjericão, alecrim ou orégano. Com criatividade, dá para usar e abusar na cozinha. Vai ter uma comida muito mais rica, muito mais cheia de sabor, muito mais cheia de aromas, né? Bom, retomamos o nosso assunto de hoje. Já falamos sobre as bases que são determinantes em relação aos relacionamentos. Os conflitos naturalmente deixam sequelas. E uma delas é a insegurança, é um que a gente já falou aqui. O medo de se lançar em desafio. Você sabe que a insegurança faz com que você até se anula. Essa insegurança faz você desconhecer quem realmente você é. Porque você, com essa insegurança, que é a dúvida, né? Quem tem dúvida, quem vive na base de dúvida, que é algo que vem para todo ser humano, mas quando se entrega a ele, já era. Então, ela não desfruta dos seus relacionamentos, ela fica mais conturbada dentro de si. Aí vem os conflitos. E os anos vão passando, ela se anula, os anos passam e ela perde tempo, podendo estar avançando, conquistando, se autodesafiando. Então, quando nós paramos para nos anularmos, a gente perde tempo, a gente perde oportunidade. Então, a pessoa que ela tem esses conflitos, ela tem essa sequela. Ela é capaz, ela sabe que pode. E às vezes até, Nete, acontece que ela está segura quando ela está lidando com uma pessoa ou duas pessoas. Que ela conhece. Sim, né? Que ela conhece. Mas quando existe um grupo e que não dá devida atenção a ela, eu já senti assim. Eu não sei se com vocês aconteceram alguma coisa assim. Não sei. E isso tinha muito a ver com o que aconteceu no meu passado, que era a minha rejeição, que trazia voltava esse passado no meu presente. E ela acaba tendo até dificuldade de fazer amizade, como você falou. Ela sabe se relacionar muito bem, mas de forma individual, de forma separada. Agora, quando ela está em grupo... Com pessoas que ela não conhece. Às vezes até conhece, mas assim, ela se sente o quê? Insegura, ela tem medo de não ser aceita, ela tem medo de expor as ideias dela, as opiniões dela, não é? Josi, foram criadas barreiras de defesa. É um bloqueio, não é? Um bloqueio. Por isso que muitas pessoas reagem assim, por exemplo, são mais fechadas, outras são extremamente sensíveis, sentimentais, não se pode falar nada que ela parece um cristalzinho, não é? Então, reagem de maneiras diferentes. Lá está, na verdade, isso é o que eu estava falando agora, há minutos atrás, que ela vive o passado no presente. Tudo que acontece, que relembra o problema, que marcou a vida dela, no caso, às vezes, é a rejeição, ela acaba voltando aquilo no seu presente, sendo que a pessoa não está rejeitando ela. Olha só o conflito. É um complexo mesmo que ela tem. E às vezes não é complexo, não é? Às vezes não é complexo, não é? Ela ainda nem conhece por que tem aquele conflito. Ela desconhece. E ela fica indagando sempre por que ela depois vai para um cantinho, chora. Por quê? Porque, na verdade, o passado são raízes. Passado no presente. E ela só vai enxergar se ela olhar para trás, se ela buscar essas raízes, né, Vivi? Porque enquanto ela se aceitar da forma em que ela está, ela não vai sair daquela situação, ela vai ser sempre a vítima. E você sabe que quando isso acontece, ela até se torna uma pessoa desagradável. Porque quando ela sofre esses conflitos internos, acontece que ela se torna uma pessoa que os seus olhos começam a olhar as outras pessoas de uma forma errada, julga. Poxa, ela não é atenciosa, ela começa a julgar, começa a ficar com ciúmes, começa a se comparar, esses conflitos começam a gerar outros e outros sentimentos dentro dela e acaba até entrando numa defesa. O orgulho esconde esses sentimentos que estão nela
e vive emburrada até. Fica emburrada, fica triste ou ignora. Pessoas. Você sabe que uma das coisas, desculpa, Nete, de interromper você, mas uma das coisas que acontece com essa pessoa quando ela está em conflitos é que quando ela vê que ela não é aceita no meio daquele grupo, ela começa a ignorar aquela pessoa a quem ela estava buscando uma aceitação. Então, em vez de ela apreciar, dela aceitar, de ela mostrar aquela aceitação, ela ignora, como se ela não estivesse dando nenhuma importância àquela pessoa. E mal sabe ela que isso é uma defesa. Ela está querendo fugir para não aceitar a sua realidade. E ela acaba por não ser uma pessoa comunicativa. Por exemplo, nós mulheres, nós gostamos muito de conversar sobre tudo, todos os assuntos, estamos sempre conversando, conversa é o que não falta, né? Mas quando chega ali numa situação, um problema que tem que resolver, ela se resguarda. Ela se resguarda. Ela fica ali guardando aquilo dentro dela, porque ela de repente até pensa que se ela colocar aquele problema assim na mesa para resolver, ela ainda pode ter até outros problemas. A gente está conversando aqui. A maior parte da conversa entra e fala das pessoas, mas nunca aparentemente se inclui. Por quê? Por que isso? Porque existe uma insegurança muito grande da parte da mulher, porque ela já tem uma baixa autoestima, forte, a mulher, tem essa tendência. E quando ela começa a mostrar os seus erros, parece que ela vai ainda pisar mais nela. Mas não vou falar mais não, vou deixar que os nossos internautas falam agora. Com você, Cristina. Então, a Ofélia Rios, ela diz exatamente o que nós estamos a falar aqui, porque não é fácil se reconhecer os erros, não é? Então ela diz assim, já vivi muitos conflitos e só consegui resolver quando reconheci meus erros. E fui sincera e me pus no meu lugar. Quer dizer, ela deu já um grande passo, que foi reconhecer. Como estávamos a falar há bocado, deixa de ser a tal vítima, de se ver como vítima, e passa a se olhar, reconhecer os erros e tomar outras atitudes. Mas eu quero deixar bem claro para você que está com conflitos nos seus relacionamentos o seguinte: você não é extraterrestre, não, minha amiga. Eu fui uma dessas e eu estou aqui fazendo esse programa exatamente para abordar esse tema porque eu sofri por causa disso. Isso porque lembrava meu passado, como eu falei no tema anterior sobre trauma. Então, é importante que o seguinte, você tem esses problemas dentro de você, vamos resolver ele. Não fica triste não, não fica abatida não e nem se sinta inferior não, porque todo mundo passa por um conflito. Ou vocês nunca passaram? Com certeza, e sempre vão aparecer para serem resolvidos, né? Então vamos a mais um pequeno intervalo. Entretanto, aproveito para pensar sobre o tema de hoje e que tipo de conflitos tem vivido dentro de você. O Facebook de Viviane Freitas foi criado a pensar em si. Com conselhos práticos todos os dias, dá-se espaço às suas dúvidas e comentários. Interaja connosco, veja as oportunidades que estão a chegar, acompanhe o programa Coisas de Mulher, os temas, as ideias e as opiniões. Faça um like e acompanhe as novidades diárias. Facebook Viviane Freitas. Faça a sua oportunidade. Acompanhe agora no Coisas de Mulher dicas para fazer um olho marcado com um toque especial no côncavo. Você pode usar uma cor clara ou mais escura. O efeito pode servir para um look do dia ou da noite. Olá, eu sou o Caio Lange, estou aqui para falar do efeito de côncavo nos olhos. O que nós vamos conseguir? Todas as mulheres podem explorar esse efeito de côncavo. Pode olhar para baixo, por favor. O que é um côncavo? O côncavo é essa dobra entre esse ossinho, quando você puxa a pálpebra superior, você vê esse efeito naturalmente. Esse é o côncavo, aonde nós vamos marcar. Esse efeito você pode fazer só na parte final dos olhos ou toda essa efeito de dobra de ponta a ponta, do canto interno ao canto externo. Você vai conseguir clarear o meio e a raiz da sobrancelha. Vamos dar um efeito básico
causando só nesse final, nesse comprimento, e depois você mudando rapidamente de ponta a ponta, ok? Então nós vamos conseguir, indiferente de que você tem que jogar um tipo mais claro, mais escuro nessa dobra, você vai ver que tipo de maquiagem você vai querer. Então eu quero só trazer essa luz natural bem romântica, eu vou jogar um tom de pele, um nude, nessa região. Se eu quero o efeito mais ousado, mais efeito para a noite, eu posso jogar o preto, o cinza, eu posso trabalhar com todos os efeitos de tons. Então vamos para o look mais normal, mais básico. Vou fazer só o cantinho. O pincel é um pincel mais curto e mais cheinho. Então ele te dá uma precisão do efeito que você quer atingir desse esfumado nessa região onde nós vamos estar trabalhando. Eu nunca aconselho, mas você não precisa buscar outro pincel. Esse cantinho você solta com a ponta do dedo, porque você já trabalhou esse côncavo. Você vai dar um ar mais longo, um ar mais de olho, mais amendoado. Então ele é muito sutil. Eu explorei um efeito aqui. Então aí você pode ver se você quer continuar com esse efeito, com um tom mais colorido, mais escuro, mais claro, de luz, brilhante, enfim, qualquer coisa que tenha a ver com o seu estilo. Vamos acompanhando e alongando dentro da primeira proposta que eu falei que você pode ir de fora a fora em cima desse côncavo. Preparou e trabalhou uma linha. Deixa de lado a sombra, solta com o pincel o que sobrou do produto e você vai tirar a marcação, soltando todo o produto para ele não ficar com definição do traço. Com a ponta do dedo, soltou e agora é outro efeito. Esse efeito ele vai te dar mais luz no meio. Então você vai atingir mais luz nessa região e a luz na linha da sobrancelha. Só isso você estaria com o olho marcado com contorno. Aí você pode trabalhar o delineador, você pode trabalhar o lápis e tudo isso vai te dar esse olho up, vai te levantar esse olhar, vai puxar esse olhar, você vai conseguir personalidade para esse olhar. Essa é a dica. Já enfatizamos as bases, os problemas que advêm dos conflitos internos e as consequências dos mesmos. E você agora pergunta, como exterminar esses problemas internos? A primeira dica que eu tenho para dizer para você é que você não pode esperar por ninguém. Você precisa ter a consciência de que o problema não está do lado de fora, mas está no seu interior, pois é você que sente, é você que se frustra, é você que fica envolvida numa bolha de sentimentos que só prejudicam a sua vida. Mas, no ponto final de hoje, nós vamos demonstrar como acabar com esses conflitos de uma vez por todas. Entretanto, a Cristina vai ter mais um comentário. Você, Cristina. Vivi e amigas, olhem só o comentário que chega da Renata Pedroso. Ela fez exatamente isso que tu estavas a falar ainda há pouco, sobre o dar o basta. Então ela diz assim, já passei por conflitos na minha família e eu gerava todos os conflitos. Foi triste quando descobri que a geradora de todos aqueles conflitos era única e exclusiva da minha responsabilidade. Dei um basta naquela Renata traumatizadinha, feinha, cheia de complexos de inferioridade, cheia de maus olhos. Dei um basta em todo aquele sentimentalismo que estava a me enganar. Ela não esperou por ninguém, Vivi. Renata, tu fizeste muito bem. Parabéns, é isso mesmo. Ela não esperou por ninguém. Exatamente. Olha, veja, de suma importância você ter a sua própria decisão. Em você reparar que aquilo tem feito você se infernizar. Seus sentimentos, né? A gente tem falado aqui várias vezes sobre sentimentos. Você vai vendo coisas de mulher entrando mesmo com faca nos sentimentos, porque eles não resolvem de nada. Se os sentimentos tivessem resolvido,
ela não ia se sentir inferior, ela não ia se sentir a feia, ela não ia se sentir... E foi tudo isso acarretado pelos sentimentos. Bom, vamos ao ponto final. Você está cansado de viver dominado pelos seus sentimentos, não é? Você quer exterminar de uma só vez? Então agora é a sua vez. Bom, na luta tem que haver algo muito especial. Primeira coisa que você tem que ver, que você já reparou aqui nesse programa, é que você já tem a consciência. Você já tem a consciência dos sentimentos que têm infernizado você. Então, você já tem a consciência. Agora, tem uma coisa que você tem que fazer, que é essencial aqui, é se levantar. O levantar, quando você vê na história de Jacó, você vê que ele tomou atitude antes mesmo dele ir em encontro do irmão, ele já enviou o bastante presentes de um valor altíssimo, né? Enviou isso porque, na verdade, na consciência de Jacó, era que ele sabia da sua dívida. Todos os anos que passaram, não amenizou a sua consciência, mas ainda pesava na consciência dele o que ele fez de errado. E o que ele sofreu, porque quando ele sofria, com certeza ele pensava, bom, estou pagando pelo preço que eu fiz lá atrás. E exatamente, às vezes, você fica vivendo numa bolha de sentimentos fraca, não se levanta, não toma atitude, porque você fica se culpando que você é a pessoa problemática, que todo mundo fala mal de você, que você vive com ciúmes, com inveja, com orgulho, todo mundo reclama de você, das suas atitudes, e você vive sentindo disso, sente a coitada no meio da família. Quando você olha para o programa, em tudo que a gente já falou até aqui, você vai ver que tudo que abordamos até aqui, falamos sobre a pessoa que sente, e ela se fez de uma vítima. E é o que nós seres humanos, criamos essas defesas. Então, para que a gente resolva essa situação, nós temos que se levantar, tomar atitude, fazer o que tem que ser feito. E essa atitude não é ficar sentindo, não tem nada de sentir, não tem nada de olheira, de tristeza, de agonia, de choro-choro, de ficar chorando para Deus, não tem nada disso. As atitudes que levam você a agir diante daquilo que você já está odiando, do que você já viu em você, você toma atitude no sentido de você tomar os passos que você tem que fazer. Fala, Josi. Ela tem que parar, de repente, de ficar ali cobrando respostas de Deus e ficar ali amargurando, carregando aquilo dentro dela, aqueles sentimentos. Porque às vezes ela ora, ela jejua, ela faz propósito, faz até fogueira santa, faz tudo. Ela faz até campanhas na igreja. Mas tudo no sentimento, Mas Josi. tudo no sentimento. E aí ela não vê resultado. E não toma Vivi. atitude. Você sabe que a atitude, a sua atitude, a nossa atitude faz a gente ficar forte, faz a gente se arrumar, faz a gente tomar as decisões definidas. Não deixa a gente tomar decisões choraminhando, ou indefinida, ou com dúvida. Não tem nada disso. É a nossa crença. Quando você se levanta, você está inquieta aí, né? O que você quer falar? Olha, o que eu quero falar é muito... tem tudo a ver com isso aqui que vocês estão falando, porque é o seguinte, quando a gente, né, quer tomar essa atitude de verdade, por mais que aquilo nos doa, por mais que aquilo venha humilhar o nosso orgulho, mas a gente quer dar esse passo de atitude, a gente vai. Quando Jacó foi, ele deu para o irmão, ele ofertou, ele deu prendas para o irmão dele, mas também tem um outro detalhe. O irmão dele disse assim, eu não preciso, eu já estou abastado. Em outras palavras, se Jacó fosse pelo sentimento dele, ele ia ficar triste, ele ia dizer, poxa, eu estou oferecendo e ele não aceita. Isso acontece muito com a mulher. Acontece. Mas quando a pessoa está tomando atitude, essa atitude que eu estou me referindo, Nete, não envolve o seu sentimento. O seu sentimento fica à parte, fica jogado de lado. Você vive pela fé. Você odiou o sentimento, quer dizer, é uma coisa racional. A atitude não tem nada do que você sente.
A atitude é algo racional, a crença, ela nunca está envolvida com o seu sentimento. A crença sempre está envolvida com o que você, com aqui, ó. O que você tem que fazer? O que vai determinar? Tem um objetivo, resolve o problema. Bom, é isso que eu vou deixar aqui para vocês. Mas eu quero deixar aqui bem claro que isso tem a ver com a sua visão. E sobre isso nós vamos abordar no próximo programa, porque a visão tem muito a ver com o que você é por dentro. Não perca, próximo programa vamos estar falando sobre esse tema. Até lá, então. Meu Deus, a minha vida é igual a de Jacó, com o nome envergonhado, perseguido e humilhado. E também meu sonho ainda não se realizou. Eu tenho que te encontrar, aparece por favor, meu Deus. Vou lutar até amanhecer, vou lutar até o sol raiar, vou lutar até eu receber o cumprimento da promessa. Vou lutar com o anjo até o amanhecer, até me abençoar. Vou lutar até amanhecer, vou lutar até o sol raiar, vou lutar até eu receber o cumprimento da promessa. Vou lutar com o anjo até o amanhecer, até me abençoar. Muda o meu nome, Senhor. Cansei de ser o mesmo, muda a minha história, me faz herdeiro seu. Muda o meu nome, Senhor. Cansei de ser o mesmo, cansei de ser o mesmo. Muda a minha história, me faz herdeiro seu. Meu Deus, a minha vida é igual a de Jacó, com o nome envergonhado, perseguido e humilhado. E também meu sonho ainda não se realizou. Eu tenho que te encontrar, aparece por favor, meu Deus. Vou lutar até amanhecer, vou lutar até o sol raiar, vou lutar até eu receber o cumprimento da promessa. Vou lutar com o anjo até o amanhecer, até me abençoar. Muda o meu nome, Senhor. Cansei de ser o mesmo, cansei de ser o mesmo. Muda a minha história, me faz herdeiro